Senhor Presidente da Mesa do Congresso, Senhor Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Senhor Presidente da Comissão Política Nacional, caros membros dos órgãos dirigentes do partido, caros e caras companheiras. A minha primeira palavra é para cumprimentar e expressar a minha admiração e total confiança no trabalho e nos projetos apresentados pelo nosso Presidente, Sr. Dr. Rui Rio. Como defensora do poder local, subscrevo na íntegra as palavras do nosso Presidente, acreditando que o PSD vai vencer as próximas autárquicas pelo bem de Portugal e dos portugueses. O PSD em Viana do Castelo, unido, repito, o PSD em Viana do Castelo, unido, vai vencer a Câmara Municipal. Nós vamos vencer a Câmara Municipal. Mas o objetivo da minha intervenção é o de insistir e chamar a atenção para a questão da eutanásia, cuja moção foi apresentada pelo nosso companheiro Dr. Pinheiro Torres e que subscrevi na íntegra. Quanto a esta importante questão, saliento que, independentemente das convicções de cada um, este é um assunto demasiado sério, repito, demasiado sério, para que possa ser decidido sem uma reflexão necessária. Ora, os defensores da descriminalização da eutanásia fundamentam a sua opinião, desde logo, apelando ao direito da liberdade individual. Mas o que é, meus caros companheiros? Só um minuto. Peço que na sala se faça silêncio para ouvir a oradora, ou pelo menos que moderem o nível de ruído, por favor. Prossiga, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Mas, caros companheiros, o que é, afinal de contas, a liberdade individual? Não existe liberdade individual se não existir, pelo menos, alternativas que permitam dignificar a vida dos doentes na hora da morte. E se não existir alternativas, e se o Estado não for capaz de prestar serviços de saúde que permitam ao doente optar pela vida e aguardar a morte com dignidade e sem sofrimento, então não podemos falar de liberdade individual. O que existe é, sim, uma falência total das funções do Estado. Neste sentido, entendo que é obrigação do Estado, antes de mais, proporcionar cuidados paliativos a todo o território, melhorar o Sistema Nacional de Saúde e não permitir que o Partido Socialista continue a destruir o nosso Sistema Nacional de Saúde, que já foi dos melhores na Europa. Prioridade e, acima de tudo, é preciso dignificar as famílias e os doentes em fase terminal e, finalmente, regulamentar o Estatuto do Cuidador Informal, que foi recentemente aprovado e que já passaram os 4 meses para que fosse regulamentado, mas neste momento continuamos sem conhecer as condições e os termos para a atribuição e manutenção do reconhecimento do cuidador informal. Isto é importante, meus caros companheiros, isto é muito importante. Repito, não pode haver liberdade individual se o Estado não permite a escolha da vida, a escolha pela vida sem sofrimento. Não pode existir liberdade individual se não existe dignidade das famílias que têm a seu cargo os doentes. Aguardamos essa regulamentação, isso é essencial, é prioritário. O Estado, ao aprovar a eutanásia, sem que permita pelo menos esta escolha de alternativas, está a demitir-se totalmente das suas funções e a optar apenas por aquilo que é mais barato. Não podemos pôr apenas a economia à frente dos portugueses. Sem prescindir, entendo que não houve ainda o necessário debate junto da sociedade civil. Peço aos nossos representantes procedam às diligências necessárias para a realização de um referendo sobre a matéria. Peço que abrevie, companheira. Com certeza, Sr. Presidente. E apenas para concluir, parece-me, salvo devido respeito, que votar um assunto deste teor, desta importância, dentro de 15 dias, à altura em que acabamos de votar o Orçamento de Estado e que as televisões não falam de outra coisa senão no coronavírus, é
tirar, desculpem-me o termo, a areia aos olhos dos portugueses, é não ter respeito nenhum pelos portugueses, votar sem o necessário debate e sem a necessária chamada de atenção para uma causa tão importante, que é pôr fim à vida. E a vida é tudo, meus caros companheiros. Haja responsabilidade por todos por Portugal. Viva o PSD!